Olá, pessoal! Eu sou a professora Larissa e hoje nós vamos aprender sobre dois tipos de gêneros textuais que são muito trabalhados e muito cobrados pelo Enem e também pelos outros vestibulares, que são eles o gênero notícia e o gênero reportagem. Então, vamos começar relembrando o que são os gêneros textuais. Gêneros textuais são aqueles que nós utilizamos para a comunicação e adaptamos de acordo com o momento e a necessidade de nós nos expressarmos. Desde um simples bilhete até as suas postagens nas redes sociais são consideradas um gênero textual. Como exemplos, nós temos o bilhete, a carta, o artigo, o conto, a crônica, uma piada e dentre diversos outros tipos, nós vamos trabalhar hoje com os que têm mais recorrência no Enem, que são a notícia e a reportagem. Então, vamos começar pelo gênero notícia? Como o próprio nome já diz, ele é um gênero típico jornalístico, que é muito encontrado nos jornais. E ele traz informações que despertam o interesse do leitor. Quais são as características desse gênero? Ele tem o predomínio da narração, ou seja, ele está contando o que aconteceu, quem, como, onde, quando e por quê. Ou seja, ele narra todos os fatos, desde o início até o fim e por que esse fato aconteceu. Qual é a composição do gênero notícia? Ele é composto por lead, que é o resumo do fato, e pelo corpo, que são o detalhamento e as informações. O título da notícia é bem chamativo e a linguagem, que é expressada no texto, é de forma clara e objetiva. Então, pessoal, agora nós vamos analisar um exemplo de uma notícia. Vamos começar pelo título. Formigueiro está com 2 casos ativos de coronavírus. No meio de uma pandemia, esse é um título bem chamativo, né? Então, agora vamos começar a leitura. Conforme a última atualização, o município de Formigueiro está com 2 casos ativos de coronavírus. A situação epidemiológica foi atualizada na sexta-feira, 30, com dados contabilizados até às 18 horas e divulgados no site da Prefeitura. O que nós temos no primeiro parágrafo, como nós vimos lá nas características? O primeiro parágrafo compõe-se do LED. O que é o LED? É o resumo de todos os fatos. Então, o resumo de todos os fatos encontra-se no primeiro parágrafo da notícia. Depois do primeiro parágrafo, que é o LED, eu tenho o corpo da notícia. O corpo, ele vai trazer todos os fatos, como, o que, quando e aonde. Então, vamos ver. As 2 pessoas apresentam sintomas leves e cumprem o isolamento em casa. Desde a primeira confirmação, já foram 148 pessoas infectadas, dentre um total de 580 que realizaram o exame. O índice de recuperação está em 98,65%. Em acompanhamento, sendo pessoas com síndrome gripal e familiares dos casos ativos, são 21 nesta atualização. Não há hospitalizados e o município não registrou óbitos por Covid-19. As informações são do portal da Terra Fofa Online. Agora eu trouxe umas questões para nós debatermos. Então, quais as características que encontramos nesse texto? As características que encontramos são o título chamativo, a presença do LED, que é o resumo ali no primeiro parágrafo, e depois o corpo, que está descrevendo todos os fatos da notícia. Número 2. Ela está vinculada em qual contexto social? O contexto que ela está vinculada é o contexto jornalístico, né? E expressando o gênero notícia. E ela possui autor? Bom, nesse exemplo, nós não temos o autor identificado, né? Então, nesse exemplo, não possui autor. E 3. Como foi a construção desse gênero? A construção do gênero notícia, ela deve ser baseada em fatos. Então, ele precisa de fontes, como ali no final do corpo, o autor traz assim: as informações são do portal Terra Fofa Online. Então, essa foi a base das informações que o autor construiu a notícia dele. Agora vamos aprender sobre o nosso segundo gênero da aula de hoje, que é o gênero reportagem.
Então, diferindo-se da notícia, a reportagem possui a criação de uma opinião. Ela é encontrada nos jornais, revistas, na internet, na televisão, entre outros diversos meios de comunicação. A reportagem expõe as informações para o leitor. Ela descreve e narra, além de trazer uma opinião sobre aquele tema. A estrutura é a mesma da notícia. Ela compõe-se do título, do LED e do corpo, mas as características são diferentes. Nós temos quais os temas que as reportagens abordam. Elas abordam temas de interesse da sociedade. Temas sociais, temas políticos, temas econômicos. O texto da reportagem, ele é assinado pelo autor no final da reportagem, escrito em primeira ou terceira pessoa, e ele traz objetividade e subjetividade. Agora nós vamos ver um exemplo. Esse exemplo que eu trouxe para vocês, eu retirei da revista Veja. Então, o título é o seguinte: evitar 30% das mortes por parada cardíaca está em nossas mãos. Vejamos que esse é um título bem chamativo, né? Como também era do gênero notícia. No primeiro parágrafo, nós temos a LED, que é o resumo dos fatos. Então, eu vou ler essa parte para vocês. É fácil de entender. Após a parada cardiorrespiratória, sem oxigenação, as células do cérebro morrem em 10 minutos e lesões irreversíveis começam a ocorrer, inclusive a morte. São 720 pessoas indo a óbito diariamente no Brasil por conta de parada cardíaca, o que significa uma morte a cada 1 minuto e meio, ou 259 mil ao ano. Então, aqui nós temos o detalhamento das informações que essa reportagem vai trazer para nós. Eu não vou ler toda ela para vocês, porque ela é uma reportagem bem extensa, mas depois vocês podem ler, ficar à vontade. Então, o que nós observamos mais aqui nessa reportagem? Lá no final, ela está assinada pelo autor, João Fernando Ferreira, e também ela é bem mais longa, mais extensa, né, que o gênero notícia. Agora vamos debater também sobre o gênero reportagem. Então, quais as características que encontramos nesse texto? O título chamativo, a LED e o corpo, que são os mesmos do gênero notícia, mas quais outras características nós temos também? Ele está abordando um tema de interesse social. O texto também está assinado pelo autor, né? Número 2. Ela está vinculada em qual contexto social? Então, a reportagem busca trazer informações ao leitor e também temas de seu interesse, que instiguem o leitor a ler aquela reportagem, que seja interessante e um tema de relevância para ele. Ela possui autor? Possui. Ele vai estar identificado ou no início da reportagem ou bem no final, após ele trazer todas as informações. No caso da reportagem que eu dei o exemplo para vocês, o autor é João Fernando Ferreira. Questão 3. Como foi a construção desse gênero? Bom, antes do autor construir a reportagem, ele precisa pesquisar, levantar dados, informações sobre o tema que ele quer falar e, após, ele precisa opinar sobre aquele tema, assim formulando a sua reportagem. Agora eu trouxe essa tabelinha para vocês com dicas de como diferenciar os gêneros. Então, nós temos notícia e reportagem. A notícia, ela tem um texto curto e a reportagem mais longo. A notícia, ela traz uma narração, ela conta todas as informações, narrando. A reportagem, ela debate, o autor debate sobre aquele tema. A notícia tem a função de informar, quanto à reportagem, de opinar sobre o tema. A notícia traz um fato atual, é uma notícia, um acontecimento. Quanto à reportagem, ela é um tema de interesse social. A notícia, ela é impessoal e a reportagem, ela é autoral. Vocês vão encontrar o autor da reportagem, quanto da notícia, não.
Bom, pessoal, então essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido e aprendido sobre o gênero notícia, sobre a reportagem e que vocês saibam diferenciar esse tema que é de grande interesse para a prova do Enem e também para os outros vestibulares que vocês forem cursar. Um abraço e até a próxima!